Direito Penal. No nosso bloco Direito Penal hoje, vamos falar sobre a importância da cadeia de custódia para preservar a prova penal. A gente conversa sobre este assunto com o Dr. Alexandre Moraes da Rosa. É juiz em Santa Catarina, juiz de Direito, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e professor de Processo Penal na Universidade Federal de Santa Catarina. Dr. Alexandre, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Muito bom dia. Bom dia, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante. Eu que agradeço a gentileza em participar ao vivo aqui com a gente no programa Revista Justiça. Nessa parte da área penal e processual penal, o que eu acho que a gente pode destacar aqui no início é um ponto bastante importante, porque na área criminal, quando se vai ter um processo, em regra, o Ministério Público vai denunciar e ali durante o processo ele tem que demonstrar com provas que aquele réu é culpado, né? E, por outro lado, o réu se defende, a defesa vai ao processo também se baseando em provas. Podemos, então, falar que a prova é esse eixo central, doutor Alexandre? Sim, a prova é o centro de gravidade. Se nós pensássemos pela lógica da guerra, ali é um momento fundamental. Se nós tivermos prova suficiente, será condenado. Se não tivermos prova suficiente, nós podemos ter a exclusão da responsabilidade. E aí, né, Pedro, nesse ponto reside a nova discussão sobre a cadeia de custódia. E por que, doutor Alexandre? Explica para a gente por que tem essa discussão e principalmente em relação à parte da prova. Vou pensar assim, eu quando dou essa aula para os meus alunos na Federal, eu falo de uma coisa importante. Quando nós vamos fazer exame de sangue, nós vamos a um laboratório qualquer e nós retiramos nosso sangue, eles tomam um cuidado fundamental, que é tirar todo o nosso sangue, colocar em recipientes próprios, colocar código de barras, colocar o nosso nome, buscar a nossa assinatura. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso para garantir que aquele sangue coletado seja usado em todos os momentos, não haja o quê? Não haja manipulação, diminua a possibilidade de erro humano, e se nós saibamos lá no resultado, quando tivermos, que o resultado signifique que aquele nosso sangue foi utilizado. No passado nós tivemos grandes dificuldades em erros humanos e erros também dolosos no tocante à manipulação do sangue. Essa preocupação, que hoje é uma preocupação cotidiana de todos os laboratórios, ela ainda não existe no processo penal brasileiro. Se nós imaginarmos uma cena de um crime, um homicídio, um estupro, quando a polícia chega ao local, sequer é um isolamento da área. O policial que chega muitas vezes pega um saquinho de supermercado, na boa vontade, não porque ele está de má fé, mas muitas vezes porque ele não tem as condições materiais e não foi ensinado para tomar as diligências cabíveis. O que esse nosso artigo com o professor Auri Lopes Júnior, da PUC do Rio Grande do Sul, faz é resgatar a ideia do professor Geraldo Prado, que lançou um livro no Brasil, pela Marcial Ponce, chamado Prova Penal e Sistema de Controles Epistêmicos, em que vai discutir justamente isso. Nós queremos garantir duas coisas. A primeira coisa é a integridade da prova. Nós precisamos que a prova que seja coletada no momento, na cena do crime, a prova que tenha sido buscada, possa ser utilizada, como mesmo falaste na abertura, Pedro, tanto pela acusação como pela defesa. Então, uma das questões é, eu tenho que saber toda a prova, eu não posso aceitar que numa democracia o Ministério Público escolha a prova e omita da defesa a possibilidade de saber se a prova que foi excluída da acusação lhe era favorável. Agora, nessa parte da integridade da prova, na área criminal, processual penal, existe um momento, digamos assim, uma parte pré-processual, antes mesmo do processo, que é a parte de investigação policial, do inquérito policial. Toda essa prova que é produzida, ela não tem que ser depois refeita na fase judicial, doutor Alexandre? Nem toda ela, Pedro, mas imaginamos o seguinte, hoje em dia nós usamos como um mecanismo de probatório e é aceito no mundo inteiro, por exemplo, a interceptação telefônica. A interceptação telefônica de 15 dias, você imagina quantas horas nós ouvimos as pessoas. O que aparece muitas vezes transcrito são trechos pequenos de conversas menores. O que hoje, por exemplo, na Operação Lava Jato está se discutindo, os advogados estão entrando cada vez mais para cima, ou seja, no TRF, no STJ, é o direito da defesa de obter os dados brutos, ou seja, todas as conversas. E depois de todas as conversas disponibilizadas à defesa, para ela verificar se aquele corte, aquele pedaço que foi transcrito não se envolvia num contexto maior em que tinha um outro sentido. Então, hoje o que se fala, e é uma ideia que não é só brasileira, mas a doutrina americana vem cunhando isso, é que se na investigação o Estado, de maneira lato, omite da defesa alguma circunstância relevante no tocante
ao exercício amplo da ampla defesa do contraditório, nós temos muitas vezes a exclusão da prova e a absolvição do sujeito. Então, na verdade, o que se quer trazer no Brasil, Pedro, é uma discussão que possa demonstrar a importância dos policiais, da atuação policial, para que nós tenhamos o fair play, no que se refere à acusação, e evitar que depois nós descobramos que tinha alguma coisa que não foi apresentada e toda uma acusação venha abaixo. Então, a ideia de buscar uma discussão séria sobre a cadeia de custódia, sobre a importância dela, é no tocante à integridade da prova, a possibilidade de que ambas as partes possam se manifestar sobre tudo aquilo que foi levantado e, de outro lado, garantir tanto ao Ministério Público quanto à Defesa a possibilidade de êxito. Porque quando você omite, se eu tenho alguma coisa que é favorável ao Pedro numa acusação e eu omito deliberadamente isso, significa que as minhas chances de vitória são maiores. Então, nós teríamos uma omissão ao jogo limpo, aquilo que nós denominamos hoje de fair play. E até um dia eu acompanhava uma discussão aqui no Supremo, também a questão da integridade da prova e dessa parte principalmente da interceptação telefônica. Às vezes se entregava o material bruto, né, para a defesa apreciar, mas também num prazo, digamos, num tempo muito curto. A defesa não conseguia escutar tantas horas de gravação em pouco tempo e conseguir ali se manifestar sobre aquele ponto. Então, essa parte também é bem peculiar. Às vezes se entrega todo o material, mas a defesa não tem tempo hábil para conseguir fazer a defesa, porque são muitas horas de gravação, doutor Alexandre. Justamente isso é o segundo passo. Se nós tivéssemos jogo limpo mesmo, Pedro, nós teríamos a entrega dessa situação tão logo o sujeito seja considerado indiciado. Ora, nós tínhamos uma interceptação telefônica que é sigilosa. Ótimo, isso é possível. Uma vez indiciado o sujeito, a interceptação policial já existente, o que deveria ser sido feito? Franqueado a ele isso, mas é postergado, é negado, é jogado para frente a possibilidade. Então, quando chega do juiz determinar, ou seja, já no processo judicial, quando é entregue numa quantidade tão grande que evita o contraditório. Isso tem razão, essa é uma discussão extremamente relevante, porque nós somos humanamente impossíveis de ver todos os conteúdos, todos os vídeos do YouTube. É impossível qualquer nós. Então, eu estou usando essa metáfora que eu uso com os alunos para poder ficar melhor. É impossível assistir todos os vídeos do YouTube num dia. Por quê? Porque a quantidade de minutos que nós dispomos num dia não é suficiente para ver todos os vídeos colocados. Essa é a realidade. Se nós pensarmos numa defesa preliminar que é apresentada em 10 dias, ou que seja duplicado para 20 dias, se nós multiplicarmos, são 24 horas multiplicado por 20 dias. É humanamente impossível que, salvo por um exército de pessoas que possam vir e que depois teriam que compilar isso tudo, que nós tenhamos o contraditório. Daí a importância de nós sustentarmos a necessidade cada vez maior de encerrada a interceptação telefônica, nós levemos a sério a lei para que nós tenhamos a possibilidade de compartilhar entre os envolvidos a prova em uma matéria bruta e fazemos aquilo que, por exemplo, a lei de interceptação faz, que é o descarte. Que é um perigo também, sabe por quê, Pedro? Porque por mais que a defesa tenha direito ao acesso bruto, nós temos durante a interceptação telefônica, muitas vezes, dados particulares, privados, de pessoas que estão... Ele liga para a mulher dele e fala sobre uma doença, ele liga para a mulher dele e fala com o filho sobre um problema do filho. Essas questões que viriam nos dados brutos também tem que merecer um cuidado do Estado. Afinal de contas, como é que nós podemos aceitar que se a matéria é absolutamente relevante para a defesa, ela pode ganhar superar a privacidade do sujeito e ir para um processo penal? Essas são questões altamente relevantes para todos nós e que nós não temos ainda no Brasil uma discussão consolidada no tocante a isso. Daí a importância de pelo menos trazermos essas questões à baila e podemos criar algum mecanismo democrático para superar o que hoje se passa, que é a omissão da prova para a defesa. Nós estamos conversando com o doutor Alexandre Moraes da Rosa, é juiz de Direito em Santa Catarina, também doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e professor de Processo Penal pela Universidade Federal de Santa Catarina. Doutor Alexandre, dentro desse contexto que a gente traz aqui aos ouvintes da Rádio Justiça, de que forma a cadeia de custódia pode servir para preservar, digamos, a integridade da prova? Vou dar um exemplo para você que talvez fique bem interessante. Nós imaginemos uma cena de estupro. Quando a polícia chega ao local, ela encontra um preservativo. Então, o que seria interessante? Bater a foto de onde foi encontrado, pegar um mecanismo que seja neutro para poder colocar o preservativo dentro desse mecanismo neutro, que ele seja transportado ao laboratório, que eu saiba quem pegou essa prova, de onde veio, quem recebeu no laboratório,
como foi manejado, se sobrou alguma coisa remanescente, como esse remanescente foi proposto. Ou seja, eu preciso saber o iter, o caminho, a viagem que a prova, o vestígio ou aquela evidência recebeu desde o momento do crime até o final, para que nós não tenhamos o quê? A possibilidade, muitas vezes, culposa de contaminação e, por outro lado, a possibilidade dolosa de inserção de alguma coisa. Então, na verdade, o que se quer é demonstrar a transparência do momento da prova, do momento em que ela é colhida na cena do crime, por exemplo, até o momento em que ela é analisada em laboratório. Porque nós temos algumas dificuldades inerentes à prova, por exemplo, do DNA, nesse caso, se nós fôssemos fazer um DNA. O DNA sofre alterações. Hoje em dia, por mais perigoso, muito assustador que isso é, hoje se pode manipular DNA, você pode criar DNA positivo. Hoje nós temos estudado isso, é alguma coisa que nos causa um grande susto. E nós podemos, por exemplo, verificar da cena do crime, e se nós tivermos essa cadeia de custódia demonstrada, quanto tempo demorou para fazer o exame com DNA e naquelas condições, se era um DNA possível para a cena do crime, porque muitas vezes hoje se tem o DNA do sujeito na cena do crime, ele já é praticamente considerado pela evidência culpado. O que nós queremos demonstrar é que nós podemos ter essa certeza com maior qualidade se nós tivermos a demonstração dessa cadeia de custódia. E nós podemos também, com a demonstração da cadeia de custódia, evitar muitas vezes que o inocente possa ser condenado. Agora, dentro da organização estatal, como ela se encontra atualmente no nosso país, agentes de Estado, a própria estrutura de judiciário e da organização policial, tem como se manter essa cadeia de custódia, preservar ela e preservar principalmente a prova que se encontra dentro dessa cadeia? Olha, tenho encontrado policiais muito sérios e preocupados com isso. Na verdade, e tem técnicos do IGP, peritos do IGP, que são extremamente capazes, qualificados, estados que têm investido significativamente nisso. Então, o que tem se percebido é que o Superior Tribunal de Justiça, num voto recente, no habeas corpus, analisou a questão e reconheceu que a ausência da cadeia de custódia pode significar, sim, a exclusão da responsabilidade penal. Isso foi no habeas corpus 160.662 do Rio de Janeiro. Isso significou o quê? Que os tribunais, e mesmo a acusação e a defesa, começaram a se preocupar. Então, as condições materiais ideais nós não temos, mas nós temos hoje uma preocupação de boa parte do Estado para que isso aconteça. Daí que me parece que é uma diretriz importante, no sentido de que os Estados, se de fato quiserem garantir, muitas vezes, a responsabilização penal, terão que investir significativamente na capacitação dos policiais e fundamentalmente numa prova pericial que hoje em dia é cada vez mais importante. Sublinhando essa questão, Pedro, nós temos o quê? Condenar alguém é importante. Se nós temos um exame pericial, uma filmagem, alguma coisa que era possível o Estado realizar e ele não realiza porque ele não tem as condições materiais, a pergunta é que fica assim: se o Estado podia comprovar com mais força a responsabilidade penal de alguém e deixa de fazer, não é a dúvida sobre a ausência de todas as condições que significa a absolvição. Então, nessa perspectiva, o que nós temos insistido é que a qualificação da prova pericial e a qualificação da cadeia de custódia cada vez mais documentada, cada vez mais clara, significará a possibilidade de melhor prova e, por via de consequência, uma condenação mais tranquila. E, de outro lado, facilitará que a defesa possa impugnar e analisar se há alguma omissão relevante capaz de tornar aquela prova insuficiente. E pelo que fica evidente, a própria estrutura da polícia, da autoridade policial, daqueles que trabalham exatamente nesse ponto, faz toda a diferença, porque a precariedade da estrutura vai se refletir principalmente na área processual penal, né? Porque se não tendo uma prova, uma prova formada naquele momento, que é um momento importante na área penal, o momento em que o fato acontece e que ali estão os elementos de prova para serem colhidos, se não tem a realização nesse momento, a colheita da prova como deveria ser feita, isso acaba comprometendo todo o processo, doutor Alexandre. Sem dúvida, e tocaste no ponto fundamental. Nós temos que qualificar os agentes estatais que estão na linha de frente para que eles possam fazer isso. Há uma questão interessante. Alguns profissionais da mídia são aqueles abutres, eles gostam de chegar na cena do crime. Quando eles chegam na cena do crime, eles não esperam o Instituto de Perícias. Eles, às vezes, mexem na vítima, colocam o dedo, puxam o corpo para lá, mexem no que está no local. Ou seja, nós temos uma manipulação
extrema do local do crime. Quando nós vemos os filmes americanos, filmes argentinos, em que eles passam a fita amarela no local do crime, como no Brasil os policiais dizem, mas isso não existe. Claro que não existe. Mas se lá é levado a sério, tem algum fundamento. E o motivo é, eu tenho que garantir que lá no processo penal eu possa demonstrar as condições realísticas mais próximas possíveis do que aconteceu. Se você destrói de maneira dolosa ou culposa por um agente estatal a evidência do crime, nós só conseguimos condenar no Brasil, muita gente no Brasil, e se condena, temos 700 mil presos, porque nós não levamos a sério as regras processuais, Pedro. E hoje em dia os juízes começam a levar a sério as regras processuais, de sorte que nós construímos um processo penal que seja mais garantista e, por via de consequência, impressionamos o Estado para que ele seja mais legítimo. Ninguém aqui quer absolver, tirar a responsabilidade do culpado. O que nós não aceitamos hoje em dia, e somos esses professores de processo penal, é que nós possamos deixar a qualidade da prova processual demonstrada para fim de responsabilização penal. Nós temos tecnologia suficiente, técnicas suficientes, e elas não são colocadas. É como se nós tivéssemos as técnicas aí e nós nos negássemos a aplicar. De qualquer sorte, boa parte da compreensão, e tens acompanhado mais do que eu no sentido da prova penal, é no sentido de relegar isso diante da ausência de condições materiais, que tem se discutido o Estado na realização dessa cadeia de custódia, na realização da demonstração disso processualmente. O que hoje tem se levantado é que isso não pode continuar. Nós estamos em 2015. Em 2015 nós tivemos tempo suficiente para nos adequarmos às tecnologias necessárias para produção e custódia da prova. E como no processo penal tem um princípio fundamental muito importante, que é indúbio pro réu, na dúvida em favor do réu, então o Ministério Público, em muitas ações públicas incondicionadas, e naquelas que são condicionadas à representação também, ele tem um trabalho muito grande, porque o ônus, na verdade, fica em cima dele, de acabar provando que o réu é culpado. Justamente, a carga probatória, ou seja, por isso a importância, Pedro, não tocar esse ponto, a importância de nós criarmos mecanismos em que nós tenhamos uma maior, e a função do Ministério Público fiscalizar a polícia, fazer o controle externo, em que isso pudesse ser maior insistido, que você pudesse insistir numa maior protagonismo da investigação criminal, maior protagonismo das perícias. Mas para te dizer, eu até brinquei, é um tema de um livro, o título de um livro que eu fiz com o Salah, hoje no Brasil, uma parte significativa do Poder Judiciário não opera mais com o princípio indúbio pro réu, com REO, mas sim indúbio pro réu com HELL. Então nós fizemos um livro indúbio pro réu, que é um sentido de indúbio pro inferno, indúbio pro prisão. Nós brincamos que a mitigação das regras, das garantias processuais tem significado a condenação, que eu não sei se são de inocentes nem de culpados, mas são pessoas que não tiveram o devido processo legal garantido, ou seja, que nós não tivemos as regras processuais levadas a sério. E é isso que nós queremos, porque nós um dia podemos ser acusados de alguma coisa e para nós queremos um processo garantista. Então a ideia nossa é que nós possamos qualificar, esse é o dilema, qualificar a prova para que nós tenhamos condenações mais próximas da verdade, por assim dizer, entre aspas, porque nós não acreditamos em verdade real, mas que nós possamos construir no processo alguma coisa mais aproximada daquele momento da vida em que nós temos uma imputação criminal. E do que consta da nossa legislação processual penal, tem como se garantir, então, doutor Alexandre, a cadeia de custódia, porque a gente traz teoricamente aqui para o nosso ouvinte, mas do que consta atualmente da nossa legislação, tem como se garantir esse ponto que a gente trouxe em destaque aqui para os ouvintes da Rádio Justiça, a cadeia de custódia, ela está prevista na nossa legislação? Não tem uma previsão expressa no sentido de que deve-se fazer isso, mas todas as regras da BNT, todas as regras de produção de prova pericial e todas as regras dos peritos, os livros de perícia, que são poucos, mas que existem, demonstram o seguinte: como é que eu sei que aquele DNA que foi me apresentado para fazer o exame de laboratório é o DNA que foi recolhido na cena do crime? Então eu tenho que saber lá, quem recolheu na cena do crime? Quem foi o policial que obteve? Quem foi o policial que chegou ao local, chegou e ou obteve a prova ou esperou o IGP. Qual foi o perito que chegou no local? Quando o perito chegou, ele colocou num recipiente que foi lacrado, encaminhado para fulano e tal, que transportou. Isso tudo existe hoje de uma maneira rudimentar nos institutos de perícia do Brasil afora. O que se quer demonstrar é a importância da transparência disso para que nós possamos, muitas vezes, discutir em alguns processos, como não é raro acontecer, que possa ter a modificação dolosa. Porque se eu modifico, por exemplo,
o DNA daquela cena do crime por qualquer outro, eu faço uma exclusão de responsabilidade. Ou se eu troco aquele DNA, num crime de estupro, por exemplo, do lado da cena do crime, eu posso responsabilizar alguém. E para que a defesa possa saber se houve alteração, se houve alguma modificação, que tem alguma suspeita disso, se ele não sabe quem foi o responsável por esse item da transporte da prova, por exemplo, até o laboratório, nós não temos posição de descobrir. Lembra quando nós falamos, Pedro, da necessidade de entregar os dados brutos na interceptação telefônica? O que se faz agora na custódia da prova é que nós possamos ter acesso também aos dados brutos no que se refere à cadeia de custódia. E tomara que isso aconteça. Tomara, eu digo principalmente porque, como a gente disse logo no início, na abertura, a importância do processo penal nessa área que a gente traz aqui aos ouvintes da Rádio Justiça gira muito em torno da prova. Então a gente trouxe em destaque essa questão da prova e principalmente da cadeia de custódia da prova para a preservação dessa prova penal. E a gente quer agradecer o doutor Alexandre Moraes da Rosa, é juiz de Direito em Santa Catarina, é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e professor de Processo Penal na Universidade Federal de Santa Catarina. O agradecimento fica por essa verdadeira aula aqui trazida aos ouvintes da Rádio Justiça. Muito obrigado, doutor Alexandre. Muito obrigado, Pedro. Um bom dia a todos vocês e sucesso aí pelo programa. Igualmente. Até logo. Até logo. Um abraço.